algumas instruções gerais sobre como fazer placa de circuito impresso, né? Que são plaquinhas de circuitos eletrônicos, né? Feitas com base numa placa de fenolite, pode ter várias camadas de cobre. Normalmente, né? É mais simples a gente fazer placas com uma camada de cobre só, tá? Essa daqui já está até enferrujada. Se você for fazer um circuito nela, é bom passar um bombril aí, pelo menos, primeiro, tá? Placas de fenolite, né, são placas desse material. Ela tem uma parte em que não há cobre. Aqui é realmente onde eu vou colocar os meus componentes. E a parte de baixo dela é realmente onde vão estar as trilhas, que vão ser os condutores do circuito. Onde vão estar as ilhas, que são pequenos espaços, costumam ser até redondinho, onde você vai soldar os componentes, tá? Mas também pode ter placas com mais camadas. Essa daqui, por exemplo, é de um roteador. Ela é uma placa de fenolite que tem camada de cobre em cima e embaixo. E aí, com isso, ela pode ter dispositivos SMD, tá? Que são dispositivos que não precisa de furar a placa para soldar. Ele já é soldado no local, na própria superfície mesmo onde ele está sendo colocado, né? No caso dos dispositivos mais comuns, que não são os SMD, por exemplo, esse resistor, ele tem terminais, então eu preciso furar a placa, né? Como essa plaquinha de um mouse aqui. Nessa parte de cima não tem cobre, eu precisei furar. Na parte de baixo eu vou soldar os terminais, tá? Então, essa questão é importante para a gente saber diferenciar o que é top layer do que é bottom layer, né? Porque quando a gente vai utilizar programas para fazer os projetos das placas, né? O bottom layer seria a parte de baixo da placa, que normalmente é a parte de cobre nas placas comuns. A parte de cima não tem, na parte de baixo tem o cobre, esse seria o bottom layer. Mas, por exemplo, nessa placa aqui, que tem cobre em cima e embaixo, o top layer é essa parte aqui de cima, né? Onde tem os componentes que precisam ser, que eu preciso furar, né? Eu vou colocar eles, eu preciso furar a placa para soldar do lado de baixo. Mas aqui nesse top layer também tem componentes SMD colocados, que não precisaram, né, de furar. Então eu já soldo aqui. São dispositivos muito pequenos, pode ter resistor, LED, capacitor, CIs, tudo SMD, tá? São bem mais difícil de soldar, é bem mais profissional. Eu mesmo nunca soldei SMD, não. Aí essa aqui seria o bottom layer, a parte de baixo, onde estão soldados, né, os terminais aqui dos dispositivos de cima que precisaram desse furo. E aqui também embaixo tem também dispositivos SMD soldados diretamente, tá? Então essa é a diferença. Outra coisa que é importante a gente falar de aspecto geral é que tem placas que elas podem ter uma malha de terra, tá? Eu vou colocar uma foto aqui mostrando para vocês. Essa malha de terra é uma malha assim, onde você tem dispositivos, né, que podem já ser soldados numa malha, em geral, de terra que percorre todo o circuito. Isso aí é bom para reduzir interferência eletromagnética. Então, no caso, a gente vai ver uma placa muito mais preenchida por cobre, né? Por exemplo, essa mesma aqui, mas que tá ruim de ver. Vou colocar uma imagem um pouco melhor. Então, são placas muito mais preenchidas por cobre do que, por exemplo, essa aqui que eu vou mostrar para vocês, que é de uma fonte que eu fiz em 2009, quando eu estava no segundo ano do meu curso técnico. Então, tem aí muito tempo, né? Eu fiz essa placa, é claro que ela não é profissional, eu tinha, sei lá, 16 anos. Então, olha só, dá para você ver que ela não tem malha de terra, as trilhas são um pouco finas, uma placa um pouco apertada, mas eu fiz essa placa utilizando um software, né, no caso o Proteus, para fazer o desenho das trilhas para mim, tá? Repara também que o meu nome não está invertido na parte de cobre dessa placa, apesar que está muito antigo, meu nome foi feito com uma linha muito fina, não dá para você ver perfeitamente, mas dá para imaginar que tem um Tamires escrito ali que não está invertido, tá? Então, vamos falar agora, de forma geral, como que eu vou fazer as trilhas nessa placa, né? Olha só, tem duas formas. Eu posso desenhar as trilhas nessa placa de fenolite à mão, tá? Então, tem duas formas. Eu posso desenhar à mão, ou então eu posso usar um software para fazer o desenho das trilhas para mim.
Vamos então à primeira opção, desenhar à mão. Como que você faz? Depois de eu lixar essa placa, tá suja. Essa placa é muito antiga, ela tem mais de 10 anos, tá aqui. Ela já tá enferrujando. Então você vai lixar e você vai desenhar aqui as trilhas. Você pode desenhar com um canetão permanente, caneta de retroprojetor, tá? Você consegue desenhar. Você vai tomar muito cuidado, porque o que você vê por cima, gente, isso é muito importante. O que a gente vê por cima é espelhado em relação ao que a gente vê por baixo, tá? No segundo vídeo, onde eu realmente mostro como fazer o projeto, eu chamo atenção para isso. Então, realmente existe esse espelhamento. Então, você pode desenhar com caneta permanente ou caneta de retroprojetor, se o seu circuito não for muito complicado. Você pode usar régua para ficar melhorzinho, não tem problema nenhum. Só tentar evitar fazer quinas de 90 graus nas suas trilhas, porque podem virar uma espécie de antena, tá? Quando você tem CI, fica um pouco mais complicado de fazer o desenho à mão, porque os CIs eles têm várias perninhas muito próximas uma das outras, fica bem mais complicado. Então é um pouco mais profissional também quando a gente faz as placas, né? Usando algum software para fazer o desenho pra gente. Então, no segundo vídeo eu foco nisso. Só que agora no aspecto geral, se eu for fazer o desenho por um software, eu tenho mais etapas. Tá? Eu tenho a etapa de realmente desenhar no software, tá lá no segundo vídeo, tem vários vídeos também no YouTube ensinando a usar. Eu sugeri o Easy EDA, porque ele é a versão dele gratuita e online, que atende bem, tá? Mas, vamos imaginar que eu já desenhei lá no circuito, nesse software. Já fiz o desenho com todos os detalhes do outro vídeo. Eu vou precisar de algumas partes mais práticas em relação a se eu tivesse desenhado à mão, que é o seguinte, a impressão. Primeiro você vai desenhar, né? Você vai imprimir esse desenho das trilhas, tá, gente? É bom imprimir em papel fotográfico, como se fosse um papel adesivo. E também dizem que com impressora a laser, tá? E aí depois que você imprime, você tem outras duas formas de transferir essa tinta que está impressa no papel fotográfico para a placa, para o lado de cobre, obviamente, da placa. Uma forma caseira, com ferro de passar roupa. Tem gente que já fez, eu nunca fiz, tá? Aí você pode precisar de ajustar, mas fazer essa transferência é térmica, né? Você esquenta essa tinta, ela vai colar aqui na placa. A outra forma um pouco mais profissional realmente é utilizar a prensa térmica, como se fosse uma prensa de silk screen. Muita gente utiliza também. Eu mesma utilizei mais isso. Lá no Cefet, por exemplo, tinha essa prensa, né? E a gente tá até pedindo para ver se o IF compra para nós uma prensa aí. Então é uma forma de você fazer a transferência para cá. Então quando eu usava a prensa, eu lembro que a gente pegava o papel, o lado que está impresso a gente colocava aqui, tentava dobrar ele para os lados, colava com um durex para ficar mais firme, colocava um paninho em cima da placa e entre, né, a chapa quente, né, dessa prensa e prensava um tempo lá. Aí deixava um tempo suficiente até que ocorresse a transferência da tinta para a placa. Depois que houver essa transferência da tinta para a placa, vê se você precisa ajustar com o canetão, tá? Se não ficou se não tá muito bem a transferência e tal. Mas se tiver ficado ok, isso vai depender do tempo, da temperatura e também do próprio contato com a placa. Se tiver ficado ok, você pode passar para a etapa do processo de corrosão. Então, o processo de corrosão você vai precisar, mesmo se você tiver feito, lógico, né, o desenho à mão ou com um software. Gente, como é que corrói essa placa? Significa o seguinte, a parte que tem a caneta, a parte que tem a tinta, são as trilhas, é o que realmente vai ficar com cobre. Tudo que não tiver coberto com tinta vai ser corroído pelo percloreto de ferro, que é uma solução que a gente usa para corroer o que não foi protegido, né? O cobre que não vai ser utilizado. Então a gente costuma deixar, sei lá, 40 minutos, às vezes 20, às vezes 30 minutos, vai deixando o tempo que for necessário, tá? Até corroer tudo. Vai ver que no começo a placa vai ficando rosa e depois realmente o percloreto de ferro ele corrói tudo, né? E deixa protegido, né, por tinta aquela parte de cobre que vai ser realmente as trilhas, ou sua malha de terra e tal. Ou o seu nome, o que você tiver escrito lá, tá?
E aí pronto, deixei corroer, ficou bom, agora eu vou lavar minha placa. A gente bota em água corrente, passa ali um bombril mesmo em cima para tirar a tinta, o papel, né, que tenha ficado. Pronto, agora eu tenho exposto as minhas trilhas de cobre direitinho. Agora você vai furar. Então a gente pode pegar um furador, como esse aqui. Existem uns furadores também, como se fosse aquele... tipo uma furadeirinha, mini furadeirinha, mas eu utilizei muito tempo esse furador aqui, ó. Ele fura as placas, tá? Para fazer os furos naqueles componentes, né, que não sendo SMD, você precisa furar para passar eles, tem terminais como esse resistor, como eu tinha dito, né? Pronto, furei a placa. Vou inserir os componentes na placa direitinho, com muito cuidado, lembrando novamente, né, que o que você vê por cima, quando você vira a placa, é espelhado, tá? Toma muito esse cuidado, confere tudo. Vai cuidado com as polaridades, com os terminais dos CIs, com as polaridades dos capacitores, dos LEDs e tudo mais, tá? Beleza, furei, encaixei os componentes, agora realmente eu vou passar o processo de soldagem. Então você vai pegar um ferro de solda, vai deixar ele um tempo suficiente para ficar bem quente na tomada primeiro. Estanha a ponta dele, que é o que? Passar a solda, né? Eu não tenho solda aqui. A solda parece como se fosse um araminho, assim, tá? Então você vai cuidar que é quente, não pega aqui, claro. Não pega aqui não, é para pegar nessa parte que tem isolante, tá? É muito quente. Você vai estanhar, o meu tá frio, isso aqui nem é solda, é só para mostrar que é parecido com um aramezinho. Você vai estanhar, primeiro o que é estanhar? Passar bastante solda aqui para ficar melhor o contato. Gente, ele tem que estar bem quente de forma que a solda ela fique brilhante, um prata brilhante, para não gerar aquela solda fria, que é um mau contato. Né? Uma solda que não fique brilhante é uma solda fria, tá? Então deixa bastante tempo e aí você vai soldar. Posso até depois sugerir vídeos de como soldar, apesar que nós não temos obrigação de fazer nada físico este ano, né? Mas é importante você soldar com muito cuidado. Olha, as trilhas muito finas, na hora que você vier com o ferro de solda, você pode romper essas trilhas. Cuidado, tá? Então vem de forma bem precisa na hora de soldar, né? Cuidado para não romper as trilhas. Por isso que trilhas muito finas também é muito ruim de mexer, tá? Ah, se precisar corrigir, eu vou usar o sugador de solda. Gente, isso aqui não é tão bom assim não, tá? A gente acaba utilizando, mas sugador de solda tem vezes que suga até a trilha junto. Então tem que tomar cuidado também, pode fazer uma lambança no seu trabalho. À medida que você vai soldando, existem tipo umas esponjinhas que a gente vai limpando a ponta do ferro de solda para você não ir bagunçando ali com solda de outra coisa que você soldou, vem junto com o verniz e tal. Então toma esse cuidado aí, tá? Então basicamente são essas as etapas. Então é bem brevemente mesmo, pra vocês conhecerem o processo. Mas no vídeo 2 é realmente onde eu vou mostrar como a gente fazer o projeto de uma placa de circuito impresso no Easy EDA. Que é bastante simples, gente. Apesar que o vídeo é longo, porque ele é um tutorial, ele é uma aula, eu falo da questão da inversão e tal. Mas é bem tranquilo, tá? Eu queria só mostrar um detalhe aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês a questão da inversão, utilizando aqui um esmalte. Eu vou desenhar um T deitado aqui, ó. Vocês vão só ter que tomar um cuidado também de imaginar que a própria webcam aqui, ela inverte o meu rosto todo, tá? Mas eu só quero mostrar, então, independente disso, o processo de transferência para a placa. Então, imagina que eu imprimi esse T deitado aqui, ó. Imprimi ele com a impressora a laser lá e tal, um papel fotográfico, imprimi ele. E esse outro papel, imagina que é a parte de cobre, tá? E aí agora, com a prensa térmica ou ferro de passar rolo, por favor, se tiver a prensa é melhor, né? Se o seu estabelecimento tiver, você vai transferir a tinta que você imprimiu no papel fotográfico para o lado de cobre. Olha, fui lá, deixei na prensa um tempão. Tá. Depois que eu tirei, ficou bom, já deixou um tempo. Olha só, gente, é isso que é o espelhamento que eu tô dizendo para vocês, tá? Esse é o espelhamento.
Porque você imprime, você vê de um jeito quando imprime. Na hora que cola na placa, ele está invertido. Então, isso é muito importante para você tomar esse cuidado. Mesmo se quando você escreve seu nome, eu gosto de às vezes escrever porque eu consigo imaginar essa questão de espelhamento, apesar que tem gente que fala para não ficar escrevendo o nome na parte de cobre, porque pode servir como antena, interferência, mas para circuito simples isso não é tão problemático. Mas essa questão do espelhamento tem a ver com na hora que você for soldar os seus componentes, tá? Tomar cuidado com esse espelhamento que existe sim. Mas então, no próximo vídeo eu discuto um pouco mais isso, tá, gente? E esse aqui são instruções gerais. Próximo vídeo realmente são atividades que a gente consegue fazer assim mesmo nesse ensino remoto, tá? Então, bons estudos para vocês. E é, sim, um momento de aprendizagem muito prático, um momento mesmo se a gente não está botando a mão na massa, mas a gente está conhecendo esse processo, a gente fazer o projeto da placa de PCB, com certeza está dando um degrau muito grande no aprendizado técnico de vocês, que vocês realmente não podem sair desse curso sem saber, sem imaginar o processo de fazer uma placa de circuito impresso, tá? Então, bons estudos, pessoal. Um abraço.